dia, pessoal. Vou contar um pouquinho para vocês da evolução da plataforma da OLX, de como nós fomos mudando a nossa arquitetura para ir adaptando às necessidades do negócio. Primeiro, eu vou contar um pouquinho sobre mim. Meu nome é Rodrigo Rufino, eu tenho 30 anos, trabalho na área de tecnologia há um pouco mais de 10 anos, sou apaixonado por tecnologia e também sou apaixonado pelas minhas sobrinhas, essas duas meninas lindas aí. Sou carioca, moro no Rio ainda e trabalho na OLX. Hoje eu sou membro do time de Ads. O time de Ads é o time que cuida da inserção do anúncio e do ciclo de vida do anúncio na plataforma. Mas anteriormente, até bem pouco tempo atrás, eu era do time de Accounts. Para quem não sabe, né, a OLX divide os seus engenheiros em times de produto, né, e não por stack. Então a gente não tem um time de back-end, um time de front-end, nem de mobile. Nós temos times que cuidam de um pedaço do produto, ponto a ponto. O modelo T-Shaped, para quem assistiu o talk do Spotify ontem, é bem parecido com o nosso, a gente se inspira bastante na cultura deles. A OLX é uma empresa global, e no Brasil ela é uma joint venture da Naspers, que era dona da marca OLX, e da Schibsted, que era dona do antigo Bom Negócio, e que no resto do mundo eles são concorrentes. No Brasil, eles se juntaram para fazer o OLX. Nós temos escritórios tanto no Rio quanto em São Paulo. Temos mais de 100 engenheiros, divididos em 30 times, mais ou menos, e 6 tribos. Todos esses times trabalham juntos e o nosso objetivo é fazer o nosso usuário sorrir. Quem são os nossos usuários? Nossos usuários são todo mundo que tem alguma coisa em casa parada para desapegar. Diariamente, a gente tem mais de 8 milhões de pessoas brasileiras acessando a plataforma. Quase metade desses usuários, em algum momento, se tornam vendedor. São mais de meio milhão de anúncios inseridos por dia. O mais legal disso é que a OLX vende muito rápido. Então, 65% desses anúncios são vendidos em uma semana. Para falar a verdade, 25% vende nas primeiras 24 horas. Então, assim, se vocês têm alguma coisa em casa realmente parada, que não está usando, pode botar na OLX que vai vender. É bem rápido. Só que nem sempre foi assim. Se a gente olhar para 8 anos atrás, a gente tinha um DAU de mais ou menos 150 mil usuários. Assim, era muito inferior ao que é hoje. O crescimento foi bem alto, foi bem rápido, foi maior do que 12.000%. Alguém aqui lembra do comercial do Bom Negócio? Você lembra? Lembra da musiquinha? Quer cantar a musiquinha do final? Não? Tá. Eu também não vou cantar, não, podem ficar tranquilos. Mas tinha uma musiquinha, tinha um jingle, que no final vinha lá, a cada 1 minuto, 4 coisas vendem. Se a gente fosse atualizar esses números para números de hoje, seriam alguma coisa tipo, a cada 1 minuto, 50,5 coisas vendem. Esse jingle não é mais utilizado, né? Porque, obviamente, ele não escalava, né? A plataforma também não. Quando a OLX começou, ela herdou a tecnologia do Blocket, né, que era uma empresa do grupo da Schibsted. Então, ela tinha uma plataforma proprietária cheia de framework proprietário, era um mega monolito, escrito em PHP e C. Ele era feito... Eu vi a cara de vocês de descontentação, hein? Eu vi, hein? Eu vi. A maioria das funcionalidades eram deslogadas, então não tinha chat, não tinha favoritos, compra de destaque, galeria de recomendação, não tinha nada disso. Basicamente, você só precisava ter uma conta para inserir um anúncio. E olha lá, porque teve uma época que dava para inserir sem conta. E como é que era o fluxo de login? Era bem tradicional para uma aplicação monolítica da época, né? Você abria lá o olx.com.br/login, recebia um HTML. Esse HTML tinha um form com os inputs, né? Um input para você colocar o usuário e senha, e um botão para dar submit. Você colocava, dava submit, esse cara fazia pushback, ia parar no back-end, o back-end validava se você realmente era quem você estava dizendo, e gerava uma sessão para você. Bom, o que era essa sessão? Essa sessão era uma chave, um par de chaves, uma chave-valor, na verdade, que tinha um identificador, que a gente devolvia para o cliente, escrevia num cookie HTTP only, e esse token era um token opaco que só ligava até os dados do usuário que estavam salvos na memória do PHP. Isso era problemático, porque escalar horizontalmente era complicado, e conforme o volume foi crescendo, não era mais uma alternativa válida continuar escalando verticalmente, só aumentando a quantidade, só aumentando o tamanho da máquina.
A gente precisava de alguma alternativa para resolver isso. O caminho tradicional é colocar um load balancer na frente e clusterizar as aplicações, só que com a session em memória isso não ia funcionar. A gente tinha que tomar alguns cuidados, né? Senão o usuário poderia receber um request, ser direcionado para uma instância, aquela sessão ia ser criada ali, e depois, quando o outro request dele passasse pelo load balancer, podia ir para uma outra instância onde a session não existe e ele ia ser deslogado. Bom, para resolver isso, a gente tinha algumas alternativas. A primeira era utilizar o conceito de session stick, ou session pinning, né? Então, nada mais é do que garantir que todos os requests do usuário iam sempre para a mesma máquina. Então, no primeiro request que ele fazia para o servidor, o load balancer colocava um cookie lá no cara, representava qual era a instância que ele estava falando, e todos os requests a partir dali sempre eram direcionados para lá. Isso era problemático, porque quando essa instância tinha algum problema, todos os usuários que estavam ali eram deslogados instantaneamente. A segunda alternativa era replicar a session em todas as instâncias. A gente podia tentar replicar isso de duas formas, né? Sincronamente, que ia ser um desastre, porque a gente ia ter que atrasar todas as requisições que alteram a session até elas estarem replicadas em todas as outras máquinas, ou fazer isso de forma síncrona. Se a gente fizesse de forma síncrona, a gente ainda tinha uma possibilidade de ter um problema similar ao outro. A gente ia ter uma consistência eventual, então podia acontecer que um request, de fato, fosse direcionado para uma máquina que ainda não está com a session atualizada. A terceira opção era tirar essa responsabilidade de dentro do PHP. Então, a gente podia colocar essas sessions agora exaratadas num banco, ou usar um Memcache, usar um Redis, qualquer coisa para tirar dali e deixar isso persistido. A OLX escolheu essa terceira opção, a gente colocou um Memcache e serializou a session do PHP direto para lá. Colocamos o load balancer na frente, dessa vez a gente não tinha mais aquele problema de session stick, a gente poderia simplesmente usar round robin, que é o tradicional, foi o que a gente fez. A princípio, parecia que tinha resolvido, estava tranquilo, a plataforma ganhou um novo fôlego, o produto continuou crescendo, a gente conseguia escalar horizontalmente, até que vieram os aplicativos. O aplicativo tem algumas necessidades diferentes, né? Na web, o usuário estava acostumado a ser deslogado se ele ficasse muito tempo sem acessar a plataforma. Mas para aplicativo não é assim, né? Ninguém está acostumado a ser deslogado. E junto com os aplicativos também vieram novas necessidades de produto, né? A gente recebia muitos feedbacks de coisas que a gente poderia fazer e foram criando novos times para atender essas necessidades, as pessoas foram se reorganizando. E o problema é que a gente usou uma estratégia um pouco que na época parecia que era o ideal, a gente precisava fazer isso logo, então a gente continuou crescendo a mesma base de código que a gente já tinha, a gente continuou alimentando esse monolito. Em pouco tempo, essa base de código estava enorme, os testes estavam demorando horas para serem rodados, ninguém conseguia rodar um ambiente numa máquina local, todo mundo tinha que usar uma sandbox de desenvolvimento para rodar os testes. O processo de deploy era caótico, assim, ele acontecia 2 vezes na semana e envolvia vários retries simplesmente por alguma falha intermitente no pipeline. Era lento e não era muito incomum que esses deploys fossem cancelados. O time de tech continuou crescendo, a gente continuou tentando evoluir a plataforma e contratando cada vez mais gente, até que chegou uma hora que ficou insustentável trabalhar desse jeito. Foi nesse momento que o pessoal decidiu quebrar em microserviços. Primeiro a gente, na verdade, dividiu em times, né, em times de produto, e, consequentemente, cada time, para ter a sua autonomia, ia ter os seus próprios microserviços. Um dos primeiros times que a gente criou foi o time de accounts. O time de accounts era o time que é responsável pela autenticação e pelos dados básicos da conta. A primeira responsabilidade do time foi desacoplar o escopo de accounts desse monolito. Que estratégia que a gente usou para fazer isso? Bom, a gente precisava manter tudo que a gente já tinha funcionando. A gente não podia simplesmente quebrar a plataforma ou pedir para todo mundo parar e até a gente ter resolvido. Então, a gente teve que usar uma estratégia incremental. A estratégia que a gente escolheu foi a Ice Cream Scoop. Então, na verdade, funciona como uma bola de sorvete mesmo, né? Você pega um pedaço do escopo do que está dentro daquele monolito e tira. Depois você repete esse processo e vai fazendo isso até que você consiga tirar tudo que tem por lá. Tipo uma bola de sorvete mesmo. Opa, foi mal, galera. No caso de accounts, a gente começou com 2 bolas de sorvete lá.
A primeira era a autenticação. A gente criou um serviço que esse cara aqui, que é o AuthService, que basicamente ia cuidar só dos tokens de sessão. A gente usou um Redis para persistir essas sessões. Então, o Auth em si sempre foi stateless da parte do back-end dele, mas ele sempre dependeu das sessions armazenadas em algum lugar para funcionar. Então, na verdade, era uma estratégia parecida com a adiante. A diferença é que agora a gente tinha um pouco mais de controle do que estava dentro desse Redis. A segunda bola de sorvete que a gente tirou foi relacionada aos dados básicos da conta. A gente criou esse cara, o Account Service. Ele era basicamente um CRUD de conta, simplesmente para realizar as operações básicas dele. E como vocês podem ter visto ali, inicialmente a gente começou usando a mesma camada de persistência que já existia. Vocês devem estar pensando, né, por que a gente já não saiu logo do banco. Claramente isso poderia ser um problema. O problema é que quando a gente começou a fazer essa mudança, a maioria das regras de negócio estava dentro do monólito ainda. E muita coisa ainda estava em Stored Procedure. Então, se a gente quisesse quebrar, naquele momento, o relacionamento de todas as tabelas com o time de accounts, a gente já está falando de mexer em centenas de procedures e de refatorar uma quantidade de código enorme do PHP desse mesmo cara que a gente tem que trabalhar remotamente, que demora 3 horas para o teste. Não era viável para um time de 3 pessoas fazer isso. Então, a gente sabia que era arriscado, que a gente podia ter problemas com o banco, que estava longe do ideal, mas era um passo intermediário até a gente conseguir chegar onde a gente precisava. Bom, parecia que estava tudo bem novamente. A gente tirou o escopo lá, continuava escalando, os apps aguentavam, até que veio a proliferação dos microserviços. Novos times de produtos continuaram sendo criados, e cada vez mais times foram aparecendo e algumas novas necessidades nasceram também. Muita gente precisava de autenticação no seu microserviço. Só que a gente não tinha resolvido isso de uma forma horizontal. Então, antes, a gente criou os nossos microserviços e mudou os 2 pontos de contato que a gente tinha, a API dos apps e o back-end do monolito, para utilizar os serviços novos. Só que, em pouco tempo, isso mudou. A gente saiu daquele estado para esse estado aqui. Todo mundo que precisava de autenticação começou a chamar os nossos serviços diretamente. Os times precisavam garantir a segurança da plataforma de algum jeito, não tinha outra forma, eles começaram a chamar os contratos da nossa HTTP, da nossa API REST mesmo. Em pouco tempo se virou caos. O AuthService começou a receber mais de 500 mil de requisições por minuto. A tecnologia que a gente usou na época para construir esse serviço não era uma tecnologia ideal para isso. Ela ainda tinha frameworks proprietários, ela não era otimizada para esse caso de uso. Em pouco tempo, a gente já tinha 28 instâncias C4 Xlarge rodando só para segurar a autenticação. Rapidamente, o custo de infra explodiu. Né? Aquele Redis que a gente tinha inicialmente, agora já estava usando 60 GB de RAM para persistir as sessions. A performance foi no chão. Uma requisição para ser autenticada passou a levar pelo menos 40 milissegundos. E eu estou falando ainda só da autenticação. Se você precisasse de algum dado do usuário, você talvez ainda ia ter que fazer uma requisição em outro serviço para pegar os dados. Bom, lembra aquele papo que estava tudo bem, que não tinha mais problema, que a account estava tudo certo? Não mais. Para piorar, o problema não era só a performance e o custo de infraestrutura. A gente estava gerando retrabalho para diversos times. A gente estava começando a duplicar o mesmo código em todos os outros microserviços da plataforma. Todo mundo tinha que ter a mesma regra de autenticação, autorização, cuidar de retry, de login. A arquitetura não tinha sido pensada para isso. No começo, a gente só queria resolver o primeiro passo, que era desacoplar a autenticação. Então, assim, era um trabalho um pouco grande, né, para cada time fazer. Primeiro, eles recebiam a requisição, abriam, inspecionavam o cookie ou o token, retiravam o valor de lá, a chave, o ID da sessão, chamavam um serviço de autenticação. Se o serviço de autenticação retornasse ok, e eles precisassem de algum dado, chamava outro serviço, era bem burocrático. E o pior era que todo mundo ainda cuidava da lógica de redirect também, porque se você estivesse chamando o serviço e recebesse um 401, e você estivesse na web, cada time ainda tinha que redirecionar o cara para a nossa tela de login com os parâmetros necessários para o cara voltar
para a tela onde ele estava antes. Então, assim, era um trabalho que eu já fiquei cansado só de falar e cada time estava tendo que fazer. Tudo ficou fortemente acoplado, né? Então, como todo mundo lidava diretamente com serviços de autenticação, a manutenabilidade era bem baixa, porque a gente não conseguia fazer uma melhoria e entregar o valor para todos os times instantaneamente. Mas se a gente precisasse quebrar o contrato, a gente tinha que versionar. E se a gente versionasse, os times não iam conseguir atualizar assim que a gente quisesse. Então, isso era um outro problema. A gente acabava fazendo e poucas pessoas recebiam o que a gente fazia, as melhorias do que a gente fazia. O alto volume de requisições também era um problema, porque basicamente ninguém conseguia cachear nada relacionado a isso. Porque se ele fosse cachear, ele mesmo ia ter que implementar a estratégia de cache e uma estratégia de invalidação. Porque ele não podia simplesmente colocar um tempo lá qualquer e aceitar que a sessão valia por 10 minutos ou 20 minutos, porque a gente tem casos onde a gente identifica, por exemplo, fraudadores ou pessoas fazendo spam no chat e a gente precisa encerrar a sessão daqueles usuários naquela hora. A gente não pode se dar o luxo de esperar alguns minutos se manter aquele usuário na plataforma. Então, o que acabava é que ninguém implementava a política de cache e todo mundo chamava sempre o auto-service. E se ele falhasse, chamava de novo. E se falhasse, chamava de novo. Então, você já imagina. Ele também tinha pouca tolerância a falhas, né? A gente tinha replicações, a gente conseguia usar multi-AZ no auto-service em si, mas aquele Redis que a gente usava um Redis as a service da própria Amazon, mas mesmo assim a gente já teve problemas. A gente já chegou ao caso onde estourou a memória desse cara e tanto o master quanto as duas réplicas crasharam na mesma hora. E aí, nesse exato momento, a autenticação parou. E o único jeito de recuperar esse cara foi dar flush em todas as sessões. Então, a gente deslogou todos os usuários da plataforma na mesma hora. Obviamente, quando eles voltaram e começaram a acessar e logaram novamente, todo mundo começou a reidratar os seus caches e, de repente, o nosso banco de dados que a gente estava compartilhando lá também explodiu. Então, outro problema era a quantidade de falsos alertas que a gente gerava. Na verdade, não eram bem falsos, porque os alertas eram reais, só que eles acabavam acionando para todo mundo. Porque, como todo mundo chamava o auto-service diretamente, quando ele estava fora ou tinha algum problema e começava a dar 500, todos os outros serviços que usavam ele também contavam no erro rate. Então, a gente começava a apitar por erros em N lugares. Isso foi gerando um efeito anestésico, porque todas as outras pessoas pensavam primeiro que talvez o problema fosse da própria autenticação. Então, quando o problema não era da autenticação, a gente demorava para resolver, porque tinha um tempinho até o time, agora eu vou ter que investigar aqui, porque não é realmente em outra camada. Ele também era um single point of failure, né? Então, como acontecia antes, em alguns momentos, quando a autenticação parava, todos os fluxos do usuário autenticado paravam. Isso envolve, inclusive, os fluxos que geram receita para o OLX diretamente, né? Como os fluxos de compra de pacote, compra de destaque, esse tipo de coisa. Bom, a gente teve que aceitar que a nossa arquitetura não estava atendendo mais ao que a gente precisava. Na verdade, ela não tinha sido pensada para isso mesmo, e isso não era uma coisa ruim, a gente ia ter que replanejar e fazer algo melhor agora. A gente listou os desafios, basicamente, que a gente tinha. A gente queria reduzir o retrabalho, a gente precisava melhorar a performance, não era aceitável uma requisição demorar tanto tempo para ser autenticada, senão a gente nunca ia conseguir entregar para o usuário em até 100 milissegundos. A gente sabia que a gente tinha mais de 30 serviços nesse momento para migrar, então isso ia ser um trabalho longo, ia ter que ser feito de forma gradual, a gente não ia poder fazer tudo de uma vez, e por isso a gente ia ter que manter retrocompatibilidade até a migração acabar. A gente não ia poder fazer mudanças bruscas, nem quebrar nenhum contrato que o Alt antigo estivesse respeitando ainda. E a gente não podia perder essa característica de revogar acesso. A gente precisava manter a possibilidade de revogar uma sessão basicamente instantaneamente, quase que na hora. Bom, a gente estudou um pouco mais o problema e a gente decidiu seguir uma outra abordagem. A gente resolveu usar um API Gateway para começar a autenticar isso em uma camada só. E a gente planejou um passo a passo para como a gente ia chegar até lá. Bom, o primeiro passo foi fazer a escolha da tecnologia. Nós resolvemos não reescrever o Kong, nem reinventar a roda, nem fazer uma outra API de outro API Gateway. Nós resolvemos usar o Kong, que estava ali. O Kong é um open source da Mashape. Ele é desenvolvido em cima do Nginx, com o bundle do OpenHash já vem nele. Ele é bem extensível. Ele tem um conceito de plugins, onde você consegue ir habilitando plugins em cima de cada rota ou serviço. E esses plugins envolvem rate limiting, cores, logging, coleta de métricas. Ele traz algumas coisas direto para a gente, mas ele não resolvia o nosso caso da autenticação.
O legal é que ele também tem uma API de admin, então você consegue dar autonomia para os times configurarem os seus serviços endpoint sem precisar passar por ninguém também. A gente fez alguns benchmarks, viu que ele era uma tecnologia que atenderia o nosso caso de uso. A gente estava confortável em desenvolver o nosso próprio plugin para eles, e então a gente adotou o Kong. Bom, o segundo passo foi a gente ter que começar a preparar esses serviços que já existiam para serem proxiados pelo Kong. Então a gente precisava preparar, na verdade, o upstream. O que é o upstream? O upstream são os serviços que ficam atrás do API Gateway. Para quem conhece o Nginx, é um conceito comum para vocês. Para quem não conhece, é basicamente isso. É o cara que fica atrás da ponta, atrás do Kong ou atrás do Nginx, e depois que ele... Voltou. Tá. Pessoal, queria só pedir desculpa para vocês. Foi geral o apagão, foi no shopping inteiro. A gente recuperou agora. Na verdade, é mentira, foi o Kong que caiu. A gente apagou tudo para não pegar mal. Mas o pagerduo de alguém deve ter ligado. Tá, amigo? Beleza. Já foi restabelecido? Então, assim, se alguém tiver alguma dica para fechar um curso, querendo receber muito, por favor, me procure em várias. Eu espero que a gente não tenha esse tipo de problema. Obrigadão. Estava falando sobre o upstream, né? Bom, então, o upstream, na verdade, são os serviços que ficam atrás do API Gateway. Então, quando uma requisição é feita, ela passa pelo Kong, ela é proxiada e entregue para o upstream. Então, tipo, de agora em diante, sempre que vocês verem representados o upstream, eu vou estar falando dos serviços ou endpoints de outros times ou que são de outros escopos, são outros microserviços que estão sendo proxiados. A gente precisava garantir que nenhum desses serviços fosse mais acessível diretamente pelo usuário. A gente queria que todo mundo passasse pelo Kong para a gente poder remover a lógica de autenticação deles. Então, o que a gente fez foi garantir que estava todo mundo numa VPC com uma subnet privada e que não teria acesso fora da nossa infraestrutura. E para os caras que estavam sendo chamados pelo front-end, por outros pontos de outros times, a gente usou o próprio Kong para abrir a mesma requisição do mesmo jeito que ele já era, sem alterar nada da forma que a autenticação funcionava, simplesmente para conseguir primeiro fazer essa mudança. O terceiro passo foi, depois que o Kong já estava preparado para proxiar o upstream, a gente precisava mudar a mecânica de autenticação em si, que ainda não estava funcionando. Então, a gente chegou o momento de realmente desenvolver o plugin e escrever o plugin que ia fazer isso. O Kong, ele te dá algumas sugars para você escrever um plugin em Lua. Ele tem algumas fases de alguns métodos de execução do request. Você tem que escrever ele em Lua. Lua, para quem não sabe, é uma linguagem de programação desenvolvida pela PUC, PUC-Rio. Ela é bem leve, bem poderosa, é usada em alguns projetos open source, no próprio Kong, no OpenHash, em alguns módulos do Nginx, e até alguns jogos tipo WoW. Como é que funciona o nosso plugin? Quando você vai cadastrar um serviço no Kong, você tem a opção de ligar N plugins neles. Um dos plugins agora passou a ser o nosso. Então, quando você cadastrava uma rota, você depois cadastrava o plugin em cima daquela rota e indicava se aquela é uma requisição que o usuário deveria estar autenticado, ele precisava obrigatoriamente estar autenticado, e se ele tivesse autenticado, quais eram os dados da conta que você ia precisar para aquele request. Então, você marcava lá, basicamente, que agora, para inserir um anúncio, o usuário tinha que estar autenticado, então, para chamar o /inserir, você precisava estar autenticado e que o upstream precisaria receber o telefone do usuário, o nome do usuário e o e-mail do usuário. Quando uma requisição era feita, o Kong começa a executar a chain de plugins deles. Alguns são plugins que já vêm no próprio Kong, são o default deles. E no final dessa prioridade, ele executava o nosso plugin. Isso era uma limitação do próprio Kong. Você tem uma lista de prioridades lá e você não consegue dar override nas prioridades dele. Esse plugin, basicamente, primeiro verificava se o request foi feito com uma chave. Que chave é essa? Essa chave era uma chave do próprio time,
ou do serviço. Então, a gente cadastrou todos os times e gerou uma key de API para eles. Essa aqui não era um secret, era pública mesmo, então você poderia colocar ela no próprio front-end sem um problema. É mais uma questão de organização nossa para a gente ter controle do que de segurança. O plugin, então, ele pegava essa chave, verificava se você tinha alguma regra particular para aquele time, para aquele serviço, e se não tivesse, ele entrava no modo padrão de autenticação. Então, a primeira coisa que ele fazia era verificar se aquele endpoint era obrigatório a autenticação, se era obrigatório ou se era opcional. Se fosse obrigatório, e o usuário tivesse informado as credenciais de alguma forma, ou pelo header, ou pelo cookie, a gente fazia uma requisição para o AutoService, o AutoService respondia para a gente pegava os dados que eram necessários para o upstream, chamava o account service, recuperava esses dados. Então, no exemplo da inserção do anúncio, a gente pegava o telefone, pegava o nome, pegava o e-mail e passava isso para o upstream. Como? A gente passava isso via header, então os times não tinham mais que se preocupar em como eles iam pegar essa informação. Basicamente, qualquer tecnologia permite que você leia os headers facilmente de um request. E foi a estratégia, o primeiro passo que a gente concluiu, o primeiro grande milestone foi colocar isso em produção. E quais problemas que isso resolveu? Isso primeiro tirou o retrabalho dos times, né? Então agora os times tinham um jeito de conseguir criar um novo serviço, criar um microserviço, colocar em produção sem se preocupar com a autenticação. Ele só tinha que se preocupar em cadastrar esse cara pelo API Gate. Isso também eliminou aquela segunda necessidade do time de fazer requisições direto para o serviço de accounts para recuperar as informações. Então, agora a gente podia mudar os serviços de conta um pouco mais livres, porque poucos times ainda tinham que chamar a gente diretamente. A maioria já recebia as informações direto do usuário logado no próprio request. Isso também evitou aquele terceiro problema, que era o problema dos alertas, né? A gente parou de alarmar para todos os times que usavam autenticação, porque agora a gente estava na frente. Então, nós mesmos chamávamos os nossos serviços. E se ele desse problema, ele alarmava direto para a gente e a requisição nem chegava no upstream. Então, não tinha mais aqueles outros 30 serviços sofrendo com o problema do out e 30 pessoas recebendo uma ligação do PagerDuty sem necessidade. Mas a gente falou de vários problemas, né? Falamos da quantidade de requisições, das resiliências dos tokens, que não estava boa, de um banco de dados compartilhado que a gente ainda usava. Isso ainda não tinha sido resolvido. Mas nós começamos, primeiro colocando o Kong em produção com uma nova mecânica, porque a gente sabia que o trabalho ia ser extenso. Então, a gente ia ter que continuar fazendo o nosso trabalho, só que parte dele era fazer a migração de outros mais de 30 serviços, porque quando a gente começou isso, outros times continuavam desenvolvendo novos microserviços e colocando em produção. Então, a gente estava realmente sempre crescendo a quantidade de times usando os componentes antigos. A gente precisava primeiro acabar com isso, e depois a gente precisava de ajuda dos times para começarem a fazer a migração para os novos serviços. Obviamente, é muito difícil aliar o interesse de todo mundo no mesmo time frame, então a gente sabia que a gente ia ter que fazer isso para alguns outros times, mas qualquer ajuda era bem-vinda. Então, a gente deixou a arquitetura primeiro pronta para quem pudesse ajudar, e depois, nesse meio tempo, a gente foi evoluindo o que faltava. E o que faltava? Bom, a gente tinha aquela série de problemas para ser resolvido. O próprio banco era um problema, e a gente não ia conseguir sair dele facilmente. A gente tinha ainda o mesmo caso de muitos times fazendo consultas direto à tabela de contas, muitas histórias procedures ainda sendo usadas. A gente não ia simplesmente poder ir lá e alterar tudo. A estratégia que a gente usou foi tentar deixar isso sincronizado eventualmente. Então, para isso, a gente primeiro mudou a nossa arquitetura para ser uma arquitetura orientada a eventos. Então, a gente escolheu o RabbitMQ, nós montamos um cluster de RabbitMQ para o time de accounts. Criamos vários exchanges para os eventos principais de uma conta. Então, quando uma conta é criada, editada, deletada, ou quando o usuário faz login, ou quando ele faz logout, isso gera um evento, né? Gera uma mensagem nesse exchange, e a gente tem várias filas com bind nesses exchanges. Então, a primeira coisa que isso permitiu foi, a gente começou a criar filas distintas para cada um desses eventos que mudavam a conta e criar consumidores em cima dessas filas. Com esses consumidores, a gente podia atualizar qualquer banco em background. Então, a gente podia virar a escrita para um banco separado nosso e até a leitura da nossa API para o nosso próprio banco e deixar o banco eventualmente consistente para quem não conseguisse migrar ainda. Depois disso, a gente começou a atacar o segundo maior problema, que era a questão do número de requisições na autenticação.
A gente antes não conseguia fazer uma política de cache muito eficiente, porque a gente precisava revogar, invalidar esse cache. Mas agora a gente tinha os strings de eventos do time de conta. Na verdade, não os strings, né, mas as mensagens de conta. Então, a gente conseguiu implementar uma política de cache, baseado em cada um dos serviços. Se a gente tivesse algum caso específico, a gente poderia usar a chave daquele serviço para tratar de forma diferente. E quando um usuário era deletado ou deslogava, a gente recebia aquele evento, invalidava o cache no Kong e aquele cara estava bem perto de real-time, não conseguia mais usar a plataforma. Por último, a gente reescreveu o Out-Service, a gente parou de usar uma tecnologia proprietária nele, a gente escreveu em Kotlin com Webflux. Na verdade, a gente poderia ter usado qualquer tecnologia que fosse própria para tratar com I/O não bloqueante, essa era a nossa única preocupação. E a gente incluiu um banco de dados mesmo nele. A gente colocou um RDS ali para guardar esses tokens de sessão, mas a gente manteve o Redis. Por quê? Porque se a gente só colocasse o banco ali e tentasse ler direto, a gente também não ia ter o ganho de performance que a gente estava esperando, ou a gente ia ter um outro problema também para ter uma instância muito parruda de banco para conseguir atender o volume de requisições que a gente tem. Então, a gente só mudou um pouco a forma como as coisas funcionavam. Agora, os tokens de sessão estavam no Redis para os usuários que estavam mais ativos na plataforma. Então, eles tinham um TTL de algumas horas e todas as chaves estavam no RDS. Então, o fluxo de requisição passou a ser, quando o usuário fazia uma requisição para verificar se ele estava autenticado, ele olhava primeiro no Redis, se não tivesse no Redis, ele olhava no banco, se tivesse no banco, ele hidratava o Redis, e agora ele não ia mais precisar voltar no banco, setava um TTL de algumas horas e voltava a requisição para o usuário. Isso permitiu que a gente conseguisse chegar nos primeiros objetivos que a gente tinha. De cara, a gente reduziu bastante o custo. A gente só essa mudança de estratégia do Redis permitiu que a gente economizasse quase 45 GB de memória RAM. Então, a gente saiu de uma instância que custava um bom dinheiro para uma bem menor. A mudança de tecnologia para uma tecnologia não bloqueante, aliada a uma nova estratégia de cache, permitiu que a gente diminuísse as instâncias. Aqui eu estou falando de instâncias tanto do nosso cluster de SS que rodava a autenticação, quanto do próprio Kong. A gente só tinha 6 instâncias agora. A gente continuava atendendo mais de 600 mil requests por minuto já, mais de 500 mil desses eram autenticados, e a gente, mesmo assim, conseguiu reduzir bastante. O RDS que a gente colocou ali não é um RDS muito grande, porque ele basicamente sofre algumas escritas quando o usuário faz login, e poucas consultas diariamente, porque o Redis serve para segurar isso, então a gente também não gastou muito dinheiro com esse banco. E a performance melhorou muito. Isso é o gráfico do próprio New Relic, da aplicação de ontem, que eu tirei para atualizar. Se a gente parar para olhar aqui, 99% das requisições são atendidas em menos de 3 milissegundos. A grande maioria é atendida em menos de 2 milissegundos. E quando a gente está falando disso aqui, esse é o tempo total, então é o tempo tanto da autenticação quanto de pegar os dados básicos de conta, que aquele upstream precisa. Então, a gente saiu daqueles mais de 40 milissegundos para 3 milissegundos. Só que a gente sabia também que a gente ainda tinha algumas coisas que podiam ser melhoradas. Para as pessoas que talvez tenham percebido, a gente ainda não falou nenhum momento sobre como a gente ia remover o single point of failure. Não falamos porque ele ainda continua lá. A gente ainda não teve tempo de terminar. Esse trabalho é um trabalho que ainda está em construção. A gente começou essa mudança de arquitetura no momento onde a maioria dos times não rodava em containers em produção ainda. A gente tinha muita gente usando Beanstalk com instância direto, tinha pessoal usando EC2 com deploy RPM, então a gente não conseguia usar alguns recursos mais modernos que a gente tem agora. Recentemente, o time de Cloud Engineers da OLX lançou um PaaS com um cluster de Kubernetes. Esse cara roda com um sidecar, que é um Linkerd, e a gente tem conversado com eles para ver a possibilidade de ou rodar o próprio Kong como outro sidecar e cuidar da autenticação por ali, ou se o time de accounts vai desenvolver um plugin para o Linkerd para cuidar da camada de autenticação por lá também. Outra coisa que algumas pessoas devem estar pensando mas por que vocês não usaram um JWT? Bom, uma das características mais fortes do JWT é que ele é stateless, né?
E as nossas sessions eram stateful. Elas eram feitas a partir de tokens opacos que não tinham nenhuma informação, era só uma chave para encontrar os dados do usuário. Já o JWT ele funciona de uma forma um pouco diferente, né? Então ele tem aquelas 3 partes, com o header, o payload e o hash no final para você verificar a autenticação. E acho que a melhor forma de usar ele seria se a gente conseguisse manter as chaves stateless por uma duração curta, usar o expiry que vem no próprio payload, e de tempos em tempos a gente fazer um refresh dessa session com uma outra chave. O problema é que os outros 30 times não faziam isso. Então, se a gente implementasse dessa forma, a gente ia ter o mesmo trabalho de antes de ter que mudar 30 times. Então, não ia dar para fazer isso de forma incremental. A gente precisava manter a compatibilidade com o que já existia. Uma outra alternativa seria, a gente poderia ter colocado o próprio JWT no Redis, e depois, quando todo mundo tivesse migrado, a gente passava a usar ele. Só que o JWT é muito maior do que a chave que a gente tinha. Então, aquele problema que a gente já tinha de memória, agora ele ia ficar exponencialmente pior. Então, a gente optou por começar sem o JWT. A gente já gera umas chaves agora nossas que tem metadados em cima delas. A gente pretende usar essas chaves como refresh token e agora adaptar o Kong, ou futuramente o Sidecar, para começar a, em alguns casos, fazer o refresh automático pelo cookie, e os outros casos a gente tem que mudar os aplicativos para começar a fazer refresh de tempos em tempos, e aí sim a gente poderia usar o JWT. Mas agora que a gente retomou o controle, a gente tem a lógica da autenticação centralizada de novo, a gente consegue continuar evoluindo a plataforma. Deixei um espaço no final, pessoal, para quem tiver alguma dúvida, quiser fazer alguma pergunta. As primeiras perguntas vão ganhar a meia da OLX, tem um brindezinho aqui. E aí? Você leva para ele? Oi. Oi, Rodrigo. Opa, bom dia. Tudo bem? Cara, você falou que vocês botaram o RabbitMQ para trabalhar com as chamadas e escalar. Minha dúvida é, vocês de alguma maneira armazenam os eventos que estão passando pelas filas? Sim, não, por quê? Tá. Não, a gente não armazena ainda os eventos. Na verdade, no caso de accounts em si, a gente tem um outro sistema chamado Stalker. Ele é responsável por armazenar algumas informações, alguns desses eventos que passam por ali, mas eles pegam mais dados relacionados à segurança. Não é para ter um histórico nem ter um playback. Acho que se a gente fosse fazer isso, talvez a melhor tecnologia para ser usada teria sido o Kafka, né? Mas não era o nosso caso de uso inicial, a gente não tinha essa demanda de registrar todos os eventos ali, a gente só precisava realmente reagir a algumas coisas que aconteciam. Também tem um outro ponto, né, porque isso não está aqui, mas nesse exato momento estavam rolando outras iniciativas na OLX, e uma delas era criar um backbone para os anúncios. E esse backbone já estava acontecendo com o RabbitMQ. Então, a gente tinha muitos times que já tinham pequenos clusters, e uma forma de a gente ganhar resiliência com isso também foi criar federações de um cluster de Rabbit para os outros clusters. Então, se a gente não usasse a mesma tecnologia que eles, a gente ia ter que começar a dar suporte para outros times que precisassem dos nossos eventos dentro do nosso cluster. E a gente ia tirar um pouquinho da autonomia deles. Então, a gente usou a mesma tecnologia porque a gente conseguia federar. Então, quando uma conta, por exemplo, era deletada, a gente jogava esse evento para o cluster do time de Trust and Safety, o cluster para o time de Edge, para outros clusters que também precisavam reagir a esse evento. Por isso que a gente ficou com ele. Beleza? Rodrigo, tem mais uma pergunta aqui. Peraí, deixa eu pagar minha dívida aqui. Ó. Tá, eu tenho mais uma pergunta aqui, ele levantou a mão primeiro, tá? Então... Aonde você está? Não estiver? Bom dia. Bom dia. Como foi a migração do banco? Começaram do zero, quebraram chave primária, migraram dados? Como é que foi isso? Na verdade, a gente não mudou o banco do monólito. Ele está lá com a mesma estrutura. A estratégia foi um pouquinho diferente. A gente começou a escrever um novo banco nosso, onde a gente desenhou do zero. E em background, a gente mantém compatibilidade com os dados que estão lá. Obviamente, a gente está perdendo a riqueza dos dados, né? Tem coisas que não existem naquele banco que a gente não está alterando, mas a gente está mantendo os relacionamentos. Então, na verdade, a gente não chegou lá e alterou todas as histórias procedures. A gente só mantém ele em background, a gente primeiro gera um ID em outro lugar, depois dá um insert nesse cara, dá os updates nas tabelas de conta e usuário baseado nisso. Pessoal, a gente não tem mais tempo para perguntas, acabou de acabar o tempo. Vocês podem buscar o Rodrigo aí fora e eu acho que ele tem outras meias aqui, vocês pegam com ele. Obrigada.
Obrigada, Rodrigo.